Olá, como vai? Hoje eu queria falar um pouco, porque essa é uma questão recorrente aí, né, de o que fazer, quais práticas nós podemos ter aí no nosso dia a dia para a gente conseguir organizar o nosso negócio. Eu gosto muito do conceito, né, o que para mim é um sistema organizado, um sistema que funciona. O melhor exemplo que eu tenho é do corpo humano. O corpo humano, ao meu ver, é um sistema perfeito, né? Ao mesmo tempo, a gente respira, a gente pensa, o sangue circula, posso estar a transpirar, né? Então, acontece uma série de coisas, de atividades dentro do nosso corpo humano simultaneamente, o que indica aí que é um sistema perfeito. Dentro de um restaurante ou de um negócio do setor, eu vejo que grande parte das práticas, né, dos processos, eles são truncados, né? Por exemplo, quando eu vejo que depende de alguém lembrar de algo para algo acontecer, para mim é um problema. Quando eu dependo do gestor, do dono, do gestor principal do restaurante, ele tem que estar dentro do negócio para observar eventuais oportunidades, né, eventuais erros, né? Muitos deles até alguns detalhes, né, como, por exemplo, a falta de sabão na casa de banho ou no banheiro. Isso, ao meu ver, é crítico, né? E isso faz com que o gestor do setor ele tenha que estar, né, sempre dentro do negócio, porque, de novo, a gestão, os processos não são sólidos o suficientes para que as coisas aconteçam naturalmente como como o corpo humano. Enfim, isso é uma característica muito comum, né? E os gestores, né, eles buscam armas, né? A palavra conhecida é o que eu faço para tornar o negócio mais organizado, né? A organização aqui é a chave. Mas eu sei que, em paralelo, né, quando você tem um negócio organizado, né, a consequência disso também implica uma série de outros indicadores aí do teu negócio, tem um reflexo direto lá na frente, na lucratividade. Mas, a princípio, o gestor, né, ele também, né, quando ele fala em tornar o negócio dele mais lucrativo, ele está buscando, mesmo sem ter parado para pensar, ele sair da armadilha da escravidão que ele se coloca dentro do próprio negócio. A gestão truncada, as coisas não acontecerem naturalmente, faz com que, né, a vida dele, ele, de novo, ele precisa praticar aquela microgestão, ele precisa olhar as coisas para que as coisas aconteçam, ele precisa lembrar de várias coisas e ele cobra isso da equipe, sendo que a equipe não tem o mesmo olhar do que ele tem, né, e a mesma motivação para com o negócio. Ele cobra a equipe, né, esperando isso da equipe. A equipe não faz porque ela não tem processos que respaldem isso, criando aí, né, fazendo com que o sistema, nós contra eles, né, o proprietário, o diretor, o gestor principal contra a equipe ainda fique ainda mais ampliado, né? Distanciando ainda mais a equipe do próprio negócio. Ou seja, uma das premissas importantes que a gente fala no método é a importância da equipe estar envolvida com o negócio, com os objetivos do negócio. Esse sistema aí, graças aos processos não estarem sólidos, ele, de novo, distancia ainda mais a equipe dos diretores, dos proprietários, dos gestores principais do negócio. Então, o envolvimento ele ainda é menor. Então, a gente entra num ciclo, né, onde a consequência é o caos, né? Gestor principal sendo escravo do negócio, a equipe, né, ou equipa, né, mais distante do gestor principal, sendo, enfim, a microgestão necessária para o negócio andar, praticada pelo gestor, afasta ainda mais a equipe. Processos, né, desorganizados ou a não existência de processos faz com que a lucratividade seja reduzida. O pior dos cenários, né? Então, o que a gente pode fazer, Pablo, de uma maneira simples para eu corrigir esse problema? Eu gosto muito, né, de uma ferramenta que provavelmente você conhece, né? Ela é tão simples que eu tenho até dificuldade em explicar, né?
que é a ferramenta de checklist. Um piloto de avião, por exemplo, com 30 anos de experiência, ele não decola sem preencher o checklist. Mesmo ele fazendo aquela atividade de uma maneira rotineira, né? Enfim, todos os dias por 30 anos, quase todos os dias por 30 anos, pode ser que ele esqueça de algo. São tantos detalhes para você decolar um avião que a única ferramenta capaz de torná-la, né, reduzir o risco daquele processo é o checklist. O que é o checklist? Né? É um documento simples, onde eu e minha equipe, né, aponta alguns pontos de observação importantes. Né? Para um piloto de avião, ligar sei lá o quê, verificar sei lá o quê, ok, etc. Ele vai verificar vários pontos antes que o avião decole. Um restaurante, ele apresenta a mesma necessidade, né? Antes da gente decolar, ou seja, da gente abrir a nossa casa para atender os clientes, a gente precisa observar uma série de aspectos. E daqui nasce o primeiro checklist, que eu julgo que é o olhando para a regra 80-20, o Pareto, o mais importante, eu julgo que esse é o primeiro, é o mais importante que você deve ter, né? Que é o checklist de abertura da casa. O que deve constar nesse checklist, né? Primeiro, né, acho que é importante, dependendo do tamanho do teu negócio, você pode setorizá-lo. Né? Você pode ter um checklist de abertura da cozinha, do salão ou de praças do salão, se a tua casa for muito grande, da casa de banho ou do banheiro, né? Do caixa, do bar, né? Do estoque. Você pode dar uma olhada global para o teu negócio. Se o teu negócio é pequeno, pode ser um checklist que faça tudo. Se for grande, podem ser vários checklists divididos por setor, ok? O que consta em um checklist, para a gente ter como um exemplo aí, né? Vamos lá. Um checklist do caixa. Verificar se tem papel na máquina de impressão. Né? Olha só o caos, né? Você é um restaurante que tem um grande fluxo de clientes das 12 às 13, por exemplo. Faltou o papel higiênico na máquina de impressora, né? Na máquina do cartão de crédito. O simples fato de você ter que parar para trocar o papel do cartão de crédito no meio da operação, aquela fila, né? Se for no horário de pico, dependendo do teu fluxo de atendimento de clientes, ela pode se estender muito. Isso é um problema grave, ao meu ver, certo? Então, máquina, verificar, por exemplo, se tem um papel na máquina de impressora fiscal e também a de cartão de crédito, verificar se eu tenho troco disponível, etc. Vamos pegar um outro exemplo, no salão, o que eu tenho que verificar? São vários aspectos, desde aspectos do mise en place das mesas, desde a limpeza, o mais detalhado possível. Certo? Eu, quando vou fazer esse checklist, né, num primeiro momento, o gestor ele coloca poucos pontos de observação. Né? Aí eu pego o checklist dele e, olhando para a casa dele, eu observo se os problemas que eu passo a enxergar ali estão listados ou não. Um exemplo, a poeira na iluminação, na luminária ou em algum local específico da casa. Um checklist ele tem que entrar nos detalhes de observação dos mais variados possíveis, porque quanto maior a tua visão nos detalhes, melhor vai ser a assertividade aí na satisfação do teu cliente. E detalhes como o volume do som, playlist correto, se o cheiro da tua casa, caso você tenha um cheiro específico, tá ok, enfim, certo? O ar-condicionado ligado na temperatura correta. Quanto mais detalhes, aqueles detalhes que você, sendo o gestor principal, precisa lembrar sempre para a tua equipe realizar, você tem que colocar tudo aquilo no papel, certo? Aí você vai entregar esse documento para a tua equipe. Então, a tua equipe ela vai preencher esse checklist, isso é um documento. Quando eu digo a tua equipe, é alguém responsável por isso. O conceito de 2 cachorros com dono, para dois donos para um cachorro, o cachorro morre de fome. Então, quem vai ser o dono do checklist de abertura da casa do salão, da abertura da casa do caixa? Isso é um documento que essa pessoa vai ter em mãos. Você pode imprimir várias vezes,
maior despesa com papel, ou imprimir uma via e plastificá-la. De tal maneira que a pessoa preencha e em algum momento do dia ela tem que entregar aquilo, né, dentro de uma agenda que foi pré-definida. Eu entrego o checklist de abertura da casa às 11 da manhã para o meu gerente. É um documento que essa pessoa que foi responsável por aquilo, ela vai entregar esse documento para você, ok? Preenchido, né? Então ali vai ter indicação de que foi tudo preenchido e assinatura aí do responsável. Pegando outros exemplos, né? Vamos tentar, a abertura da casa tem da cozinha, verificar se o mise en place está correto na cozinha, checklist do estoque, eu posso criar essa sistemática de tal maneira que, mesmo a gente sabendo que a gente precisa implantar uma série de processos, né, para que não tenha falta de estoque, pode ser que ainda, visualmente, né, um fiel do armazém, um estoquista ou um responsável pelo estoque, ele vá no estoque e verifique se tem algum item ali crítico faltando. Né? A mesma coisa para o bar. Né? Tudo bem que ali ainda eu ainda teria um problema, né, de ter que comprar de última hora. No entanto, operacionalmente, o problema seria muito menor. É diferente eu comprar de última hora ou não atender o cliente ou identificar uma falta no meio da operação. Né? Se eu identifico um timing aí para poder reagir, é muito melhor do que não. Né? Checklist de abertura da casa, checklist de fechamento da casa, né, que também é fundamental aí, né? A gente tende a esquecer alguma janela aberta, tende a esquecer um ar-condicionado ligado, tende a esquecer de colocar o freezer na temperatura correta ou desligar um freezer. A gente tende a esquecer várias coisas ligadas ao processo de fechamento. Aí você pode dividir também por setores. Checklist de estoque, né, também, né, eu mencionei na abertura de casa, estoque. Eu posso ter o checklist de verificação do estoque diariamente, né, não só com um olhar para a abertura. Posso ter um checklist para verificar se os estoques estão armazenados nos locais corretos. Esse checklist pode ser do próprio responsável pelo estoque ou do gerente da casa, gerente operacional ou gerente geral, né, onde ele vá no estoque uma vez por dia, observar se os pontos de padronização da gestão do estoque estão corretos ou não. Localização, o arroz era para estar nessa prateleira, nesse local, ali foi indicado para ele estar. Ele está ali ou não? Se ninguém verificar, provavelmente o responsável pelo estoque ao longo do tempo, vai começar a armazenar em qualquer local. Se o FIFO está funcionando, por exemplo, o FIFO é o First In, First Out, né? Então você compra, você tem um item na prateleira, você comprou um novo item, esse item está na frente, você comprou um novo item, esse item tem que vir para frente do outro, porque provavelmente, sobretudo depois de observar a validade, provavelmente esse item aqui tem uma validade inferior do que esse que eu recém comprei. O FIFO está funcionando ou não aí no teu estoque? Se não tiver, é um ponto de observação. E também, né, um checklist que eu julgo fundamental, que é o checklist do gerente geral da casa, do chefe de cozinha e do diretor da casa. Né? Isso tem uma diferença grande aí que em alguma aula específica eu vou te ensinar a separar, né, o papel de cada um dentro do organograma. Mas digamos que seja um checklist do diretor, como exemplo. O diretor é uma pessoa que ela não está dentro 100% da operação, ela tem um gerente lá embaixo dele, gerindo a equipe, né? Ele está em cima, mas ele não quer perder a mão do que está acontecendo, até porque a gente sabe que se todas as pessoas precisam ser verificadas, porque senão tende das coisas não acontecer. Tá? Um conceito do porquê que as coisas não acontecem. As pessoas precisam saber o que fazer, como fazer, e a verificação tem que ser contínua. Então, um diretor, mesmo não estando dentro da operação, ele precisa verificar vários pontos do negócio dele para que o gerente geral dele, ou o chefe de cozinha, trabalhe dentro dos padrões esperados. Um diretor, ele teria, ao meu ver, quando ele vai visitar a operação dele, digamos que ele não esteja lá dentro, né, até porque é indicado que ele não esteja operacionalmente dentro, ele vai ter que observar de uma maneira assertiva alguns pontos críticos. Né? Então, o diretor ele pode ter um checklist para essas verificações. Ele mesmo pode, por exemplo, ter lá no sistema dele, verificar se as ocorrências do livro de ocorrências estão sendo preenchidas, verificar se o FIFO está acontecendo.
verificar se as doses que foram, ou as porções que foram transformadas de proteína bruta para líquida, né, estão dentro de um padrão de dose. Se eu espero que a dose da picanha tenha 150 gramas, eu vou verificar se de fato tem 150 gramas ou não. Alguém tem que observar isso, e ele tem que ter esse olhar aí crítico, ele tem que ser assertivo para pegar esses detalhes, os pormenores aí da operação. Verificar, de novo, o FIFO, verificar a organização do estoque, verificar alguns sistemas aí de preenchimento de formulários, verificar se o checklist da equipe está sendo preenchido, se daí de fato está sendo utilizado como ferramenta, verificar se os planos de produção, né, estão sendo alimentados, não só o plano como o realizado, verificar se os rendimentos das conversões de proteína bruta para líquido estão sendo apontados no formulário. Então, ele vai, no checklist dele, colocar pontos de observação de tal maneira que, mesmo que ele se faça presente uma vez por semana na operação, né, ele vai tornar essa presença dele o mais assertivo possível. Existe já um processo padrão que ele tem que estar no negócio dele uma vez na semana por fórum semanal. Agora, caso ele queira ter outros pontos de observação, ou nesse dia ou em outros dias, ele se faz presente também por meio aí do checklist. Então, o checklist, eu julgo que é uma ferramenta poderosíssima, é muito fácil de se implantar, ao contrário de outras práticas, algumas delas não são tão simples, né, porque muitas vezes existem algumas crenças, né, a questão do processo de mudança, que muitas vezes a equipe ela demora mais, né, o ser humano ele tende a resistir à mudança, mas o checklist não, é uma ferramenta poderosíssima, de fácil implantação. Eu aconselho aí você a implantar o quanto antes aí no teu negócio. Um forte abraço, até a próxima.